presença de Deus estou para adorá-lo, temendo ao Senhor Jesus, quero louvá-lo com meus irmãos em Cristo, quero repartir amor, família de Deus eu sou, Deus é amor, presença de Deus estou para adorá-lo, temendo ao Senhor Jesus, quero louvá-lo com meus irmãos em Cristo, quero repartir amor, família de Deus eu sou, Deus é amor. Olá, queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Eu saúdo a todos com uma passagem que se encontra em Romanos, capítulo 14, versículo 13, que diz o seguinte: deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Com essa palavra eu saúdo a todos. Nós queremos iniciar nosso culto no nome e na presença do nosso Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, queremos te bendizer e te louvar por podermos mais uma vez ouvir tua palavra. Clamamos pelo teu Espírito Santo que ele nos dê clareza, nos dê entendimento, para que cresçamos cada vez mais na fé, na esperança em ti e que saibamos nos comportar também cada vez mais conforme a tua vontade e o teu querer. Pedimos, Senhor, que nos perdoe, porque facilmente nós julgamos, condenamos as pessoas, as afastamos de nós e do teu amor. Perdoe-nos por isso e nos ajude, Senhor, a nos perdoar mutuamente, como igreja, como família, para que assim consigamos dar um bom testemunho de ti. Por Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, esta semana meditei um pouco sobre um assunto e também me deparei com uma história que vai um pouco ao encontro desse assunto, a história de um professor muito dedicado ao seu trabalho, que percebeu que um de seus alunos, que era um aluno caprichoso, dedicado, pontual, esse aluno estava desleixado, estava muito distraído, o que resultou em notas baixas, em faltas. E esse professor, como um bom professor, pensou: eu não posso deixar esse bom aluno se perder. Então ele teve a ideia de conversar com o pai desse aluno e expor a situação para o pai, mas pensou: como é que eu vou fazer isso sem ofender, sem causar algum constrangimento? E ele chegou na presença do pai do aluno, se apresentou e disse: eu sou o professor do seu filho e quero elogiar ele. Ele é um bom menino, ele é bastante inteligente, pontual. E aí o pai, todo orgulhoso, respondeu: isso ele herdou de mim, da minha família. E o professor seguiu e disse: olha,
Ele é um rapaz que tem facilidade em aprender, vai bem, tem uma boa letra, uma boa caligrafia. E o pai do menino, cheio de orgulho, disse: é verdade, isso ele herdou de mim, da minha família, eu sou assim também. E aí então o professor entrou no problema e disse: mas ultimamente ele está bem desleixado, está faltando bastante, está distraído com os estudos. Ao que o pai respondeu imediatamente: isso ele herdou da mãe dele, da família dela. Queridos, esta é uma história com uma pitada assim de humor, e creio que muitos aí já pensaram em alguém que age assim, não é verdade? Eu já vi muitas cenas parecidas com essa, mas e se eu disser que essa história retrata bem o nosso orgulho e como nós somos ágeis em tentar apagar os nossos erros, o nosso rastro, apontando para a falha dos outros? Além de orgulho, isso pode ser chamado de cegueira espiritual. Um cego espiritual é aquele incapaz de reconhecer seus próprios erros. É alguém que gosta de rebaixar os outros, para se exaltar, para aparecer. A cegueira ou orgulho é uma das piores coisas presentes no ser humano. Penso que todos nós sofremos disso, em maior ou menor intensidade, em maior ou menor intensidade. Dificilmente percebemos os nossos erros e falhas, e quando isso prejudica, o quanto isso prejudica os nossos relacionamentos a nós mesmos e ao próximo. E na igreja não poderia ser diferente, afinal, é um lugar de pessoas pecadoras. Portanto, a igreja é o lugar onde se encontra, sim, muitos cegos espirituais. Muitas vezes as pessoas ouvem a pregação com atenção e ficam pensando no seu íntimo: que bom que o pastor está falando isso. Fulano precisava ouvir isso aí que ele está dizendo, porque ele deve nessa área, na vida dele. Hoje, o pastor está apontando os erros dele. Temos uma tendência de ficarmos fiscalizando a vida do próximo, e essa atitude nos leva facilmente a julgamentos e a condenação injustas. Vamos ler um texto bíblico que aponta para esse mal, para essa dificuldade do ser humano em reconhecer os próprios erros. Convido a lermos Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 6, que diz o seguinte: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Queridos, aqui encontramos algo muito sério. Da mesma forma que nós julgamos os outros, nós seremos julgados
por Deus. Uma coisa que tem que ficar muito clara nessa questão de julgamento é que Jesus Cristo não está dizendo que nós não podemos confrontar alguém que esteja em erro. Não é isso que o texto está dizendo. Na igreja, isso deve acontecer. Porque assim nós podemos salvar alguém que esteja se perdendo. É isso que o apóstolo Tiago diz no capítulo 5, versículo 20. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Se pensarmos nessa figura que Jesus usa, de um cisco no olho, é fácil nos lembrarmos que às vezes em que nós precisamos chamar alguém para soprar o nosso olho, porque nós não conseguimos tirar o cisco que está ali dentro. Assim é para acontecer com a questão do pecado, de uma vida afastada de Deus. Somos chamados sim a ajudarmos o próximo em amor. Não ser um controlador ou um juiz, mas ajudar o irmão a perceber o erro e a sair dele. Mas quando formos exortar um irmão, não podemos nos esquecer de que nós também somos pecadores e precisamos da graça de Deus. Isso faz toda a diferença. Aqui Jesus está chamando atenção para as pessoas que não se examinam, mas examinam somente os outros. Para as pessoas que não olham para si mesmas e não veem, não conseguem enxergar os seus erros, mas só enxergam os erros dos outros. É a isso que Jesus está chamando a atenção aqui. É para isso que o apóstolo também afirmou em Romanos, capítulo 2, versículo 1 e 3, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? E ainda em Gálatas nós lemos: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Sempre devemos nos perguntar se somos justos o suficiente para fazermos um julgamento que seja contra alguém. A palavra de Deus nos exorta a avaliarmos tudo com muito cuidado, com muito zelo, e escolher o que é bom ou mal. Agostinho afirmou certa vez que quando não sabemos as intenções de uma pessoa por trás de suas ações, devemos interpretá-las da melhor forma. Ou seja, tentar entendê-la, para então falar com a pessoa. Para mim isso se chama misericórdia. Se colocar no lugar do outro, olhar com amor. É um absurdo repararmos nos pecados dos outros se não demonstramos arrependimento diário. Se permanecemos vivendo no pecado, no erro. Paulo exorta Timóteo e diz o seguinte: atente bem para a sua vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo 4,16. A cegueira espiritual, queridos irmãos, nos faz perceber o cisco no olho do outro
e não perceber o graveto que está no nosso. Eu até fiquei pensando nessa comparação de Jesus, no quanto ela é irônica. Alguém aqui já teve esse problema com cisco no olho? Creio que todos nós. Eu, quando cai um pelinho do cílio no meu olho, eu posso dizer que o olho já começa a lacrimejar, eu já não enxergo mais direito. Tenho que ir na frente de um espelho e normalmente eu uso a luz do celular para clarear bem, para mim poder enxergar o cílio, para tirar ele. Os olhos não conseguem enxergar, expulsar. Então, queridos, não é possível reparar no cisco no olho do outro se eu tenho um dentro do meu. Eu não vou enxergar. Não vou ver direito. E aí, quando nós pensamos na vida de uma forma geral, quando nós ficarmos reparando nos erros dos outros e nós mesmos não nos arrependemos, eu vou enxergar o outro de uma maneira distorcida, totalmente errada, vou causar problemas, mágoas, vou ser uma pedra de tropeço, como diz lá em Romanos. É preciso limpar os olhos, ou melhor, olhar com os olhos de Cristo, para vermos alguma coisa no olho do outro, na vida do outro. Os filhos de Deus que vivem sob sua palavra, em obediência, são comparados a pérolas, são preciosos. No entanto, a exortação hipócrita fará com que joguemos pérolas fora. Ou seja, uma exortação sem amor e com a intenção apenas de julgar, não é baseada no amor. Os discípulos mal injustiçados sofreriam danos e a própria comunidade perderia com isso, porque eles se afastarão. E isso acontece muitas vezes. Creio que uma das coisas mais difíceis é exortar alguém, chamá-la ao arrependimento, a reparar os seus maus caminhos. E a primeira coisa que Jesus nos ensina a fazer antes de exortar alguém é se auto-examinar. Se você não consegue admitir os seus próprios erros, não tem condições de chamar a atenção de quem quer que seja, porque fará sem amor, sem misericórdia. Quem assume essa tarefa deve fazer com amor, com humildade e com muita oração. Se temos essa dificuldade em nossa vida de fé, também podemos confiar na misericórdia do Senhor e clamar a Ele que nos ajude a mudarmos o comportamento, a sermos humildes, amorosos. Ele tem prazer em nos transformar, em nos dar uma nova vida. Então, queridos, aprendamos a nos examinar com sinceridade e a reconhecermos, confessarmos os nossos pecados, para que assim também consigamos exortar e ajudar o nosso próximo com amor. Amém. Convido ainda a baixarmos a cabeça e orarmos. Senhor amado, te agradecemos mais uma vez por este culto, pela tua palavra. Palavra esta que nos mostra o quanto tu nos ama e o quanto queres que tenhamos uma comunhão saudável. Que sejamos amorosos uns com os outros, que saibamos, que aprendamos a cuidar uns dos outros. Com amor como tu fazes conosco, como tu fizeste conosco através de Cristo. Ajuda-nos nesse sentido. Abençoe a tua igreja para que ela seja um bom perfume, onde quer que ela esteja, que ela atraia as pessoas, pelo seu modo de ser e de viver.
Pedimos, Senhor, que abençoe e guarde as nossas famílias, nossos lares e trabalhos. Continuamos clamando, Senhor, pela vida da Rosália, também da Dona Frida, do Felipe. Cuida desses queridos, restaura a saúde deles, Arlete. Esteja com a tua bondosa mão também sobre o nosso mundo, a tua criação. Dá com que logo, Senhor, consigamos nos reunir novamente, nos abraçar, expressar carinho e amor uns aos outros. Queremos também, Senhor, te agradecer pelo seu Valdim Scheid, que já está se recuperando da cirurgia em casa. Também o Valdim Hassweiler. Obrigado por eles, Pai, por tê-los trazido novamente. Que eles fiquem bons logo e estejam também aqui entre nós. Guarda-nos, proteja-nos e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz do Senhor envolva cada um e nos dê uma boa semana. Amém. Como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro, barro sou eu. Quebra e transforma até que enfim Tua vontade se cumpra em mim. Como Tu queres, Senhor, sou Teu. Tu és oleiro,